Pueblo de Dios, bendición sobre su vida, sobre su familia. Primeiro serviço del año 21. Feliz año nuevo. Que este sea un año poderoso, un año diferente, un año de puertas abiertas, cielos abiertos sobre su vida. Déjame empezar este ano com Santa Cena. Agarra aí tu panecito, agarra a copa aí, rápido, vai a buscar allá um jugo e prepara-te para que podamos participar, começar este ano, traindo a nossa memória o sacrifício, o preço que Jesus Cristo pagou naquela cruz por ti e por mim. Porque por isso, por seu sacrifício, nós outros temos vida. Temos saúde, temos paz. Foi por seu sacrifício. E eu quero começar com este versículo. A primeira palavra de Cristo para você, neste ano 21. Aqui na pantalla, em Juan capítulo 15, versículo número 9. Eu los he amado a ustedes. Jesus está falando. Tanto como o Padre me ha amado a mim. Permaneçam em meu amor. Que versículo poderoso. Eu los he amado a ustedes, tanto como o Padre me ha amado a mim. Veja a intensidade do amor de Cristo. Tanto como o Padre me ha amado a mim, eu lhes amo a ustedes. Você crê que o Padre amou muito seu filho? A mesma intensidade. Ele te ama a ti. Mira este segundo versículo para começar o ano em Juan 17, versículo 23. Eu em ellos e tu em mim. Permite que alcancem a perfeição em la unidade. Jesus está fazendo sua última oração ao Padre. E assim o mundo reconozca que tu me enviaste e que los has amado a ellos tal como me has amado a mim. Se diz em inglês, this is too much. Esto es mucho para que uno consiga, pero es la verdad. Cristo está dizendo na palavra que tu me amaste, me has amado a mim, a ellos tal como me has amado a mim. A intensidade do amor de Deus hacia usted é algo difícil de concebir en la mente humana, pero este es el amor de Deus. Assim como Ele amou su Hijo, Ele te ama a ti. Pero como foi a demonstração? A demonstração foi entregando sua vida, sacrificando sua vida naquela cruz. Por isso hoje eu te invito a que tome tu pão aí, que tome a copa, que tome o vinho e vamos começar juntos este ano recordando o sacrifício de nosso Senhor. Jesucristo dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Y después dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiere en memoria de mí. Siempre el Señor trata de recordarnos, traer a nuestra memoria que su cuerpo fue partido, que su sangre fue derramada. Y esa es la demostración del amor. El amor que entregó, el amor que derramó, el amor que dio su vida para que usted tenga vida en abundancia, para que usted tenga salud, tenga paz. Este puede ser un año poderoso en su vida, si usted recibe este amor, si usted vive en este amor de Dios, si usted permite que este amor fluya a través de usted. Amém? Então, neste momento, agarra a partícula de pão e agarra esta copa. E nós vamos juntos participar da Santa Cena. Neste momento, comemos do pão e, a la vez, também tomamos da copa. Padre, eu declaro tu bendição sobre este pueblo. Declaro, Senhor, que tu sangre poderosa vertida naquela cruz, Senhor, haga a diferença. Traga sanidade. Abra os olhos do entendimento.
que podamos ver la dimensión de tu amor derramada por nosotros. Podamos experimentar este amor que foi derramado en la cruz del Calvario para que podamos tener vida. Padre, que este año podamos caminar en total victoria por causa de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracia. Entramos este año trayendo a la memoria, recordando tu precio, tu sacrificio máximo, para que podamos caminar en victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga mucho. El grupo se prepara para venir. Vamos a tener un canto solamente mientras usted mira este flyer aquí de nuestro servicio que tenemos presencial todos los domingos. Aquí está a Iglesia El Calvario. Cada domingo a las 12:30. Todos los domingos a las 12:30 nosotros tenemos nuestro servicio acá en la iglesia. Ahí está la dirección. Entonces usted puede reservar su lugar para que pueda venir con su familia. Déjanos saber cuántas personas vienen de su familia. Pero todos los domingos a las 12:30 estamos teniendo acá en la iglesia nuestro servicio presencial. Dios se está manifestando de una manera muy especial. Amén. Que Dios los bendiga mucho. Aquí tenemos nuestro grupo de alabanza. Aquí tenemos nuestro hermano Pedro ya listo para que usted pueda alabar a Dios allá en su casa, que pueda glorificar al Señor. Un solo canto. Alaba al Señor. Él es el Cordero y Él es el León. Vamos, hermano Pedro. Glorias a Dios, que pueda elevar tu pensamiento, sus palabras, su voz en este momento, hablando estas palabras del Señor, que siguen tiempo de adoración y entrega a Él con tu danza, con tu voz. Amén. El Dios de salvación vino a darnos libertad. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se prostrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos
el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Declaren, ¿quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se prostrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mis pecados. Todos se prostrarán ante el Cordero y el León. Todos se prostrarán ante ti. Glorias a ti, Jesús. Toda la honra, la gloria sea Aleluya. dada a ti, Señor. Él es el Cordero y el León. Cordero, el hombre más manso que ha pasado en la tierra. Pero León, el hombre más poderoso que ha pasado en esta tierra. Amén. Él es el Cordero, Él es el León, Él es el León de la tribu de Judá. Prepara tu corazón. Génesis capítulo 13, en el versículo número 8. Génesis 13, versículo número 8. Háblanos, Señor, por tu palavra, que tu palavra não regresse vazia. Declaro neste momento, Senhor, vidas transformadas neste primeiro domingo del año. Declaro vidas transformadas por el poder de tu palavra. Tu palavra, Senhor, abrirá nuestros ojos hoy, nos dará uma direção para que podamos ser vencedores em todas as áreas, em todos os aspectos, porque tu palavra transforma, abre os olhos, mostra o caminho. Graças te damos em nome poderoso de Cristo Jesus. Vai aparecer aqui na pantalla. Génesis capítulo 13, versículo 8. Génesis 13, versículo 8. Finalmente, Abraham le dio a Lot, le dijo a Lot: não permitamos que este conflicto se interponga entre nosotros ou entre los que cuidan nuestros animales. Después de todo, somos parientes cercanos. Toda a região está a tu disposição. Mira que frase. Toda a região está a tu disposição. Escoge la parte de la tierra que prefieras y nos separaremos. Si tú quieres la tierra a la izquierda, entonces yo tomaré la tierra de la derecha. Si tú prefieres la tierra de la derecha, yo me iré a la izquierda. Déjame enseñarles una llave que abrirá las puertas de bendición sobre tu vida en este año 2021. ¿Estás listo? Abraham dijo para Lot: todo está a tu disposição. Tu escoges, tu decides. Lot tinha que tomar uma decisão importantíssima que afetaria não só seu presente, mas afetaria seu futuro também. Ele tinha que tomar uma decisão que não só afetaria sua vida personal, mas afetaria cada membro de sua família. E isto não ha cambiado hasta hoje. As decisões de padre, de uma madre, não afetam solamente sua vida personal, sino que afeta os membros de sua família. E esta é a situação de Lot. Lot tinha todo a seu favor para ser um homem bendecido em todo como foi seu tio Abraão. Número 1, Lot era um homem justo, segundo 2 Pedro 2, versículo 7, diz que
que Lot era um homem justo. Número 2, Lot era membro da família de Abraão, ou seja, ele estava bajo o pacto abraâmico. E número 3, Lot caminhou cerca de Abraão. Mira que privilégio. Quando Abraão recebeu o mandato de deixar sua terra, Lot, seu sobrinho, vino com ele, porque o irmão de Abraão faleceu, que era o padre de Lot. Então, seu sobrinho, quando Abraão saiu, seu sobrinho vino com ele. Você pode ver em Gênesis 13, versículo 5, diz que Lot andava com Abraão. E aí em Gênesis 12, versículo 12, versículo 4, e se foi Abraão, quando Deus dijo, sale de tu tierra, e se foi Abraão, como Jeová lhe dijo, e Lot foi com ele. E era Abraão de idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Mira o versículo 7, um pouquinho adelantado aí, disse, e apareceu Jeová a Abraão, e lhe dijo, a tu descendência darei esta tierra. Mira a acção de Abraão. E edificou allí um altar a Jeová, quem lhe havia aparecido. A cada momento você vai ver a Abraão edificando um altar de adoração. E aí estava Lot, seu sobrinho, caminhando com ele, aprendendo da vida de um homem de Deus, de nosso Padre em la fé, del Padre de la fé de todos os judíos como gentiles, é nosso Padre em la fé, Abraão. E Lot tuvo o privilégio de caminhar cerca de este homem. Este é um princípio bíblico poderoso. Timoteo caminhou cerca de Pablo e se beneficiou muito de sua companhia. Que mais? Josué caminhou cerca de Moisés e se beneficiou muito de sua companhia. Timoteo, Eliseu caminhou cerca de Elias e se beneficiou muito de sua companhia. Pero infelizmente Lot não aproveitou sua oportunidade. Quando chegou o momento de Lot tomar decisões, ele se equivocou terrivelmente. É aqui onde a balança empareja para todos os seres humanos. Todos nós outros temos que tomar decisões personais, não importando as vantagens ou desventajas que a vida se nos apresenta. Chega o momento onde temos que tomar decisões. E há decisões que não afetam muito, decisões diárias que não afetam muito nossa vida personal nem nossa família. Pero há outras decisões que são cruciais, que podem definir o futuro, não só nosso, pero de nossa família também. Então, neste momento onde todos temos que tomar decisões, a balança queda emparejada para todos. Tu vida de bendição e de maldição será o resultado de tus decisões personais. Gênesis capítulo número 13, versículo 6. Mira o que disse: e a terra não era suficiente para que habitassem juntos, pois suas possessões eram muitas e não podiam morar em um mesmo lugar. Ou seja, Lot estava desfrutando dos benefícios da bendição abraâmica. Abraão foi o homem que diz em capítulo 24 que ele morreu em longevidade, em muitos anos de vida, bendecido em todo. A bendição abraâmica é bendição total em todos os aspectos. E Lot estava desfrutando desta bendição, pero ele teve que separar-se de seu mentor. Lot tinha que tomar agora uma decisão importantíssima. Certo empregado um dia praticava com seu chefe, a quem considerava uma pessoa muito exitosa. E mira o que este empregado pergunta a seu chefe. Diga-me, perguntou ele empregado, como é que você ha logrado tanto êxito? Lo resumo em 2 palavras, contestou o chefe.
¿Y cuáles son las dos palabras? Buenas decisiones. Não conforme com a resposta, o empleado perguntou de novo: ¿y cómo logra usted tomar las buenas decisiones? Lo resumo en una palabra, contestó el jefe: experiencia. ¿Y cómo ha conseguido usted tanta experiencia? Lo resumo en dos palabras, contestó el jefe. Bueno, ¿y cuáles son las dos palabras? Malas decisiones. Si queremos tomar alguna ventaja de nuestros errores, entonces tenemos que cometer algunos de ellos. Pero con el pasar del tiempo, mientras cometamos estos errores, asegurémonos de ir aprendiendo y creciendo con cada uno de ellos. Nosotros tenemos que aprender de nuestros errores. Pero la Biblia presenta algo más que tenemos que aprender. No solo de nuestros errores. ¿Quieres ver? Aquí en la pantalla, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Acompañe lo que dice. Vamos a leer. Pero todo esto sucedió como um exemplo para nós outros, a fim de que não codiciemos coisas malas como eles lo hicieron. Hablando de los hombres del pasado, del Antiguo Testamento. Não são idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Segundo está escrito: el pueblo se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse. Não caigamos en la inmoralidad sexual como lo hicieron algunos de ellos. E por lo qual, em um solo dia, murieron 23,000. Tampouco pongamos a prueba a Cristo, como também algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. Ni murmuren, como algunos de ellos lo hicieron y perecieron a mano del destructor. Y el Señor dice: mira cómo tenemos que aprender. Todo esto les sucedió como ejemplo. Les sucedió a ellos como ejemplo. Y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Está hablando de ti y de mí. Nosotros podemos aprender de nuestros propios errores, pero aquí la Biblia está hablando que nosotros debemos aprender de los errores de los demás. Aprendamos hoy de los errores de un hombre que tomó una mala decisión que lo llevó en un proceso de descenso espiritual, moral y emocional. El que caminó con Abraham, el que caminó con el padre de la fe, que tenía todo para ser un hombre exitoso, sin embargo, fue de descenso en descenso espiritual, moral y emocional. ¿Qué método utilizó Lot en la toma de sus decisiones? Capítulo 13, versículo 9. Génesis 13, versículo 9. ¿Cómo tomó Lot su decisión? ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y miró toda la llanura del Jordán, que todo era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Y alzó Lot sus ojos y miró toda la llanura. Como Lot tomó su decisión número 1, mirando, que está en la pantalla, mirando. Una decisión tomada por vista. Una decisión que fue tomada por sus ojos, por lo que estaba delante de sus ojos. Él vio que la tierra era buena en gran manera. Esto me trae a la mente un episodio que ocurrió allá en el jardín del Edén. Cuando Eva miró aquella fruta y vio que era buena
bueno en gran manera. Cuidado com a decisão que tu toma por vista, por tus sentidos. Eva viu que el árbol era bueno para comer. Ella foi atraída por sus ojos. Ella foi atraída por lo bueno, lo que era bueno a su vista. Lot foi atraído por su vista e tomou uma decisão basada em lo que parecia bueno delante de sus ojos. O Novo Testamento chama isso de la concupiscência de los ojos, desejo de los ojos. Recuerda lo que o livro de Hebreu disse: nós outros andamos por fé e não por vista. Pero este não foi o caso de Lot, porque Lot não andou por vista, não andou por fé, sino por vista. Aunque ele caminhou com o padre de la fé, todavia Lot estava caminhando por vista, por lo que ele estava viendo. A Nova Versão Internacional diz que Lot mirou com detenimento todo lo hermoso e bello del campo del Jordão. Lot tomou uma decisão basada em lo que podia ganhar materialmente, pero não considerou as consequências espirituais que esta decisão traeria, não só para ele, sino para toda sua família. Número 2, como Lot tomou sua decisão, aqui está na pantalla, moviendo-se. Está em Gênesis capítulo 13, versículo 11. Gênesis 13, versículo 11. Então Lot escorreu para si toda a llanura del Jordão. Mira, e se foi Lot hacia el oriente e se apartaram el uno del otro. Lot se foi. Lot não quedou solo en la mirada. Lot se apartou de Abraão e se foi na direção de Sodoma. Passou de uma mirada a uma movida. Por que esta movida foi tão trágica? Por quê? Porque o versículo 13 diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram malos e pecadores em grande maneira. Uma coisa é ser malo e pecador, outra coisa é ser malo e pecador em grande maneira. A maldade intensificada 10 vezes mais. Por isso a decisão de Lot, por mirar, por sair, por mover-se a la direção de Sodoma, foi uma mala decisão. Por quê? Porque allá eram malos, os homens eram malos e pecadores contra Deus em grande maneira. Lot estava deixando um lugar de estabilidade espiritual para ir a Sodoma, onde toda a sua família estaria exposta a todo tipo de pecado e perversão sexual. Eu quero que você acompanhe os passos progressivos de uma decisão que começou com uma mirada, pero não foi uma mirada de fé, foi uma mirada de ambição. Número 1, Lot mirando. Número 2, Lot moviendo-se. Número 3, você vai ver aqui em Gênesis 14, versículo 12. 14, 12. Abraão se quedou a viver em la tierra de Canaã, mientras que Lot se foi a viver em las ciudades de la llanura e poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Agora Lot está, número 3, morando, mirando, moviendo-se. Agora ele está morando. O lugar era tão malo que causava em Lot tormento. Você vai ver aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, habla de Lot. Se rescatou a Lot, al justo, mira como a Bíblia lo chama de justo, al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de homens libertinos. ¿Por qué? Porque esse justo, por lo que veía y oía mientras vivía entre ellos diariamente, sentía su alma justa atormentada. Mire el local donde estava, era tão malo. Lo que ele veía, a maldade, a perversão sexual,
o que ele veía era tão mal que atormentava sua alma por seus hechos iníquos. Lot vino a mirar, a mover-se e agora a viver entre eles. Lot estava atormentado pelo que ele veía em Sodoma, pero a la vez ele vivia entre eles. O problema foi que com o convívio entre eles, Lot chegou o momento onde ele perdeu total sensibilidade a Deus e o pecado e a maldade de Sodoma já não lhe molestava tanto. Nós vamos estar vendo no último ponto como a maldade de Sodoma, que no princípio lhe molestava, lhe incomodava, lhe causava dolor, pero como conviveu entre eles e quedou entre eles e viveu entre eles e morou entre eles, o que passou que com o passar do tempo ele foi perdendo sensibilidade a Deus e sua alma foi quedando adormecida com relação ao ambiente de pecado e de maldade a seu redor, e por isso ele já não sentia o que sentia no princípio. Eu sei que nós não podemos separar-nos do mundo. Como cristianos, as barbaridades que vemos neste mundo todavia deveria causar-nos dolor e incomodidade. Nós não podemos separar-nos do mundo, pero deveríamos sentir-nos incômodos com todo o feio que nós vemos neste mundo. Eu ouído muitos cristianos dizer, bueno, eres o eres, é o que é, que nós temos que aprender a viver e aceitar todo o feio que está neste mundo. Afinal de contas, esta é a cultura em que vivimos, com todo respeito. Oiga mi coração. Há uma grande diferença entre conviver com a realidade atual de libertinaje, a que esta realidade atual de libertinaje já não nos cause nenhuma incomodidade. Há uma grande diferença. Quando o apóstolo Pablo chegou em Atenas, seu espírito se entristeceu muitíssimo por ver tanta idolatria. Mira aqui Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, mira, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Por Pablo, por ele ver la ciudad en el paganismo, en la idolatría, eso le dolió en el alma. Amado, nosotros no podemos separarnos del mundo. Pero las cosas horribles que suceden neste mundo, tú siendo un hijo de Dios, teniendo el Espíritu de Dios dentro de ti, tienes que sentir, tiene que doler tu alma, tiene que sentirte incomodado. No vamos juzgar, no vamos condenar, no vamos apuntar el dedo, sim, vamos amar a las personas, pero lo que vemos en este mundo tiene que causar dolor en nosotros. Todavia o pecado, a maldade de Sodoma dolia no coração de Lot, pero já não dolia tanto no coração de sua família. Sua esposa já estava tão envuelta na vida de Sodoma que ela já se havia unido à fiesta. Você conhece a Bíblia, quando a família de Lot teve que ser arrancada, salida de aquele lugar a la prisa. Sua esposa Liló quedou mirando para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Você conhece? Ela estava tão envuelta na vida de Sodoma que não podia deixar a vida de allá. Sus duas hijas se comprometeram em matrimônio com dois homens allá de Sodoma que se burlavam das coisas de Deus, del mensaje de Deus. A mala decisão de Lot não afetou só a ele, espiritualmente, emocionalmente, moralmente. Afetou a sua família, afetou a sua esposa e afetou a seus filhos, a suas hijas, suas duas hijas. A família de Lot estava sofrendo as consequências de uma mala decisão, o impacto de uma decisão. Número 1, Lot mirando. Número 2, Lot moviendo-se. Número 3, Lot morando. Número 4, aqui na pantalla, Lot liderando. São 5 solamente.
Gênesis capítulo 19, versículo 1. Mira lo que dice. Gênesis 19, 1 dice: Chegaram pues los dois ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabe quién eran los que se sentaban a las puertas de las ciudades antiguas? Sim, eram los líderes. Solamente os jueces, os magistrados, os ancianos, solamente pessoas de influência se sentavam nas portas das cidades antigas. Lot já não é solamente cidadão de Sodoma, ele agora é líder, uma figura de grande importância na cidade. Não estamos falando de qualquer cidade, estamos falando de Sodoma, onde a maldade e o pecado contra Deus era em grande maneira. Homens depravados em grande maneira. Você vai mirar aqui em Gênesis capítulo 19, versículo 3. Mira o que diz. Você não vai crer no que vai ver agora. Lot, pero se está escrito na palavra, é a verdade, é a realidade. Disse Lot. Mira, como Lot lhes insistiu demasiado, eles se foram com ele. Al entrar em sua casa, lhes ofereceu banquete de pães sem levadura. Eles comeram. Hablando de los ángeles de Dios. Pero antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad rodearon la casa. Allí estaba todo el pueblo junto, todos los hombres de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Chamaram a Lot e lhe dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a tu casa esta noche? Vinieron a tu casa, Lot. Nosotros sabemos, vinieron a tu casa. Sácalos, pues queremos tener relaciones con ellos. Estão falando de ángeles, amados. Lot salió hasta la puerta para hablar con ellos, pero cerró la puerta tras sí y les dijo: hermanos míos, hermanos míos, hombres depravados que querem ter sexo com ángeles, com os homens de Deus que vieram à casa de Lot. Lot agora lo está chamando de hermanos. Les digo: hermanos míos, yo les ruego que no cometer tal maldad. Eu tenho aqui 2 hijas. Ponga, por favor. Eu tenho aqui 2 hijas mías que não han conocido varón, ou seja, são vírgenes. Vou a sacarlas e ustedes podrán hacer com ellas lo que mejor les parezca. Mira este padre. Pero a estes varones não lhes hagam nada, pois han venido a refugiar-se bajo mi techo. Mira o ambiente em que Lot meteu a sua família. Uma mala decisão que começou com uma mirada não de fé, uma mirada não de Deus, pero uma mirada de ambição, uma mirada levada por seus impulsos, por suas ambições, por lo que ele estava vendo. Lot se tornou líder importante naquela cidade depravada. Me vem à mente o que Davi dijo em seu primeiro salmo: bem-aventurado el varão que não anduvo en el consejo de malos, nem estuvo em caminho de pecadores, nem em silla de escarnecedores se ha sentado. Infelizmente, Lot já se havia sentado em silla de escarnecedores. Felizmente, e sua família sofria as consequências de ello. Lot vai de um lugar de cidadão de Sodoma a um lugar de representante de Sodoma. Lot não vino solo de passeio a Sodoma. Ele vino para quedar-se, para viver, para morar allá. Se você mira no capítulo 19, versículo 2, ele dijo: vengan a mi casa. Habla de casa. Esta é a primeira vez em que na Bíblia aparece a palavra casa. E imagina de quem é a casa. A casa é de Lot. Mientras Abraão está allá en el campo, em suas tiendas como peregrino en la tierra, Lot já havia comprado sua casa. Mira o que diz aqui acerca de Abraão allá em suas tiendas, em Hebreu capítulo 11, versículo 8. Mira qual era o enfoque del padre de la fé. Por fé, Abraão, quando Deus lo chamou, obedeceu e salió para ir al lugar que él le había a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba.
Y por la fe, claro, hombre de Dios, hombre de fe. Y por la fe que tenía, vivió como extranjero en la tierra que Dios le había prometido. Vivió en tiendas de campaña, lo mismo que Isaac y Jacob, que también recibieron esta promesa. ¿Por qué? Porque Abraham estaba viviendo en tiendas, porque Abraham esperaba aquella ciudad que tiene bases firmes de la cual Dios es el arquitecto y constructor. Mientras Lot había decidido quedar ya en Sodoma y hacer su vida en Sodoma, compró su casa. Mientras tanto, Abraham, su tío, el hombre de fe, el hombre que estaba enfocado en hacer la obra de Dios en la tierra y tener su mirada allá en la patria celestial, Abraham estaba honrando a Dios con su vida, mientras Lot estaba acá pensando solamente en lo material. Su enfoque era en la ciudad celestial que Abraham tenía. Ciudad que tiene fundamentos firmes y sólidos. Abraham estaba enfocado en cumplir el plan eterno de Dios en la tierra. Te doy un consejo: trabaje, compre su casa, compre su auto, haga su carreira, cumpla su profesión, pero no se olvide del reino de Dios y su justicia, porque para Dios está en primer lugar. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 3: se habéis ressuscitado com Cristo, poner vuestra mirada en el cielo, donde Cristo, vuestro Senhor, está sentado. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde tiene tu mirada puesta, mi hermano? Lot mirando, Lot moviéndose, Lot morando, Lot liderando, e por último, aqui, Lot tardando. Es el último. Mira la decisión de Lot. Cuando vino el anuncio del juicio, Lot se tardó en el lugar. Lot no quería salir de aquel lugar. Se da cuenta en el capítulo 19, versículo 12. Mira lo que dice. Y los varones le dijeron a Lot: ¿todavía hay alguien más contigo? Yernos, hijos, hijas y todo lo que tengáis en la ciudad, sácalo de aquí. Es un mandamiento: sácalo todo de aquí, porque nosotros vamos a destruir este lugar. Son ya demasiadas las quejas contra ellos que han llegado al oído del Señor. Por eso el Señor nos ha enviado a destruirlo. Entonces Lot salió y habló con sus yernos, es decir, los que habían tomado a sus hijas, y les dijo: levántense, salgan de esta ciudad, que el Señor va a destruirla. Pero sus yernos, mira, amado, que sus hijas iban a dar en casamiento. A sus yernos le parecía a Lot que Lot estaba bromeando. Al rayar el alba, los ángeles apuntaban a Lot y le decían: levántate y llévate a tu mujer y a tus dos hijas que tienes aquí, para que no mueras cuando la ciudad sea castigada. Pero como él se tardaba, los varones lo tomaron de la mano y junto con su mujer y sus dos hijas lo sacaron de la ciudad y lo pusieron fuera de ella, conforme a la misericordia que el Señor tuvo con él. Misericordia de Dios, porque cuando los ángeles dijeron: va a venir fuego, viene juicio, sale de ahí rápido. Entonces Lot, tardándose, mirando, moviendo, morando, liderando, ahora tardándose. Hay un mandato, hay una palabra de orden de parte de Dios. Y Lot se tardaba. La palabra que es titubear, es oscilar, dudar, estar renuente, resistente, reacio a la idea de dejar aquel local. ¿Qué está pasando? Lot, que un día le dolía el corazón por el pecado de aquel local, ahora se ha tornado insensible a la maldad y al pecado a su alrededor. Atención, su alma se había vuelto adormecida y endurecida a la realidad del pecado a su alrededor, y estaba renuente a salir de aquel local. Me recuerda
lo que passou em Egipto, quando uma das plagas que vino foi a das ranas. E Egipto quedou lleno de ranas. Abriam a gaveta, havia ranas. Abriam o guarda-roupa, havia ranas por todos os lados, abaixo da cama. Abria o horno, aí havia rana por todos os lados. Estava infestado de ranas Egipto. Em todos os lugares da casa, a gente pisava nas ranas. Então Faraó implorou a Moisés que sacara estas ranas, que orara a seu Deus para sacar estas ranas de aí. Então Moisés faz uma pergunta: quando queres? Quando queres que eu implore a Deus? Quando queres que eu ore a Deus para que seja quitada estas ranas? E você olha a resposta mais incrível que jamais alguém pode dizer. E Faraó disse: mañana. Se deixa as ranas mais um tempo. Mañana tu puedes orar para que elas se vayam. Assim é o pecado, amado. Assim é a vida de pecado. Eu me acordo que quando me converti em 85, ano 85, e volvi a Brasil, eu me desviei, me apartei dos caminhos do Senhor. E já não queria saber mais das coisas de Deus. E me acordo muito bem que quando a gente me falava de Cristo, eu sabia dentro de mim que tinha que volver. Eu sabia dentro de mim que não podia quedar naquela vida que eu estava outra vez, que eu vivia no passado. Eu sabia, pero dentro de mim eu dizia: um dia mais, mañana eu vou volver, mañana eu vou volver, mañana eu vou volver. Eu quedava tardando. Oiga uma coisa: Deus tem planos gloriosos para ti, para tus hijos, para tu família. E Deus quer guiar-te. Deus quer dar-te instruções específicas. Deus quer cambiar tu vida. Deus quer fazer uma obra poderosa em tu vida, por el plano que Ele tem em tu vida, na vida de tus hijos. Não queres tardando. Não queres demorando-te. Lot estava renuente e reacio a deixar Sodoma. Lot, el hombre justo. Lot, el hombre que era heredero de las bendiciones abrahámicas. Lot, el hombre que caminhou com Abraão, aprendendo de Abraão, sendo mentoreado por Abraão, agora está totalmente fora de los planos eternos de Deus, com um coração totalmente endurecido. 2021 está delante de ti. Não tardes. Não quedes na vida passada. Não demoras em poner a Deus em primeiro lugar, em honrar a Deus com tu vida. Não demores, não tardes. Deus te está chamando. Há uma urgência de parte de Deus para este mundo. Há uma urgência de parte de Deus para a sua igreja. Este será um ano onde Deus se revelará poderosamente nesta terra, em sua igreja. Deus vai derramar uma hambre sobrenatural de sua palavra neste ano. Deus vai fazer uma obra muito poderosa. Este ano, tu vas a tomar muitas decisões. Asegúrate que tus decisões tenham que ver com os planos de Deus para ti e para tu família. Asegúrate que tus decisões não sejam guiadas por tus ojos, por tu carne, por tus emoções, por tus pasiones. Asegúrate de não tardar em tomar tus decisões, de abandonar o que não agrada a Deus. Permita que Deus te guie neste tempo. Senti em meu espírito de trazer esta palavra no primeiro domingo do ano. 3 dias solamente han passado. Estamos no terceiro dia do ano. E neste ano, tu vas a tomar muitas decisões. Pero permitam que tus decisões sejam totalmente guiadas por el Espírito de Deus. Porque o que Deus quer fazer na vida de tus hijos, se tu tomas decisões que vão em contra da palavra de Deus, de los planos de Deus, não veas solamente a ti, não veas solamente tus interesses, vea
todo el plan que Dios tiene para ti. Analiza todo por completo en lo que Dios quiere hacer en tu vida personal, en la vida de tus hijos, en tu trabajo que tiene que ver con el plan de Dios. Analiza con calma. No tome decisiones apresuradas. No tome decisões por lo que estás viendo, lo que parece bueno delante de tus ojos. Permita que tus decisões sejam cristocêntricas, sejam guiadas por el Espírito de Deus. Que tu puedas poner el plan de Deus em primeiro lugar, em toda e qualquer decisão que tu vas a tomar. E te asseguro uma coisa. Assim diz o Espírito de Deus. Ele quer guiar-te em cada decisão, por mais pequena que seja, e por mais grande que seja. Ele quer guiar-te, porque Ele quer levar-te em um caminhar glorioso, porque há chamado de Deus em tua vida. Porque há chamado de Deus em tua vida. Deus não se é equivocado. Há um chamado de Deus em tua vida, e Deus quer cumprir. Tu não estás aqui solo para trabalhar, para comer e para dormir e para morir. Não, tu estás aqui para cumprir um plano eterno. Há um plano eterno de parte de Deus, e el Deus quer guiar-te. Ele habla, Ele quer guiar-te neste ano, para que tu tomes decisões corretas, porque uma mala decisão que tomou Lot afetou sua família de uma maneira horrível. Que o ano 21 seja um ano direcionado totalmente por el Espírito de Deus. Eu quero orar por isso. Tu queres que este ano seja de las decisões mais pequenas hasta las decisões mais grandes sejam totalmente guiadas por el Espírito Santo de Deus. Póngate de pé. Déjame orar por ti. Vou pedir que Deus te dê sensibilidade espiritual. Ponga tu mão em tu coração. Que cada decisão que tu tomes seja guiada por el Espírito de Deus. Eres chamado, eres escorrido, eres apontado com o dedo de Deus. Cuidado com tus decisões. Que tus decisões tenham que ver com o plano total de Deus em tu vida e na vida de tus hijos. Padre, eu oro neste momento por tu igreja. Eu oro neste momento, Senhor, que cada decisão que tus hijos hagam, que estas decisões sejam guiadas, que estas decisões sejam, Senhor, totalmente dirigidas por ti. Eu declaro, Senhor, em nome poderoso de Cristo Jesus, que não se equivoquem, que nós outros não nos equivocaremos, Senhor, em nossas decisões, que nossas decisões não sejam levadas por nossas ambições, por nossos desejos, nossos anhelos personais solamente. Podamos considerar a Ti sobre todas as coisas. Sim, Senhor, que podamos tomar a Ti em consideração sobre todas as coisas. Que podamos tomar Tus planos em consideração. Abraão estava allá no deserto, em suas tiendas, servindo a Deus, porque ele tinha sua mente, sua mirada em la pátria celestial. Oh Deus, que podamos estar sensíveis a la urgência de tu chamado, que podamos estar sensíveis a la urgência de tus planos eternos, porque tus planos são melhores que qualquer plano humano. Tus planos são melhores, são superiores. Tus planos, Senhor, são planos eternos. Eu declaro olhos abertos, mente aberta, coração aberto, espírito sensível a la voz del Espírito de Deus, en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi hermana, cada decisão que tomes, vaya a los pies del Senhor, humíllate delante de Él. Diga como Pablo dijo: Senhor, ¿qué quieres que yo haga? Te aseguro uma coisa: o Senhor te guiará passo a passo, e Ele te mostrará toda a decisão que tens que tomar. Ele te guiará. Ele te guiará em sua direção de seu plano eterno, porque foi Ele que te escolheu, e Ele te guiará neste ano, que será um ano de bendição para ti.
Eu declaro um ano de bendição, de portas abertas, um ano de promoção de Deus, um ano de saúde de Deus para tu vida, para tu família, em nome de Cristo Jesus. Amém? Deus los bendiga muito. Feliz ano novo. Que este ano seja muito lindo, muito especial em tu vida. 2020 quedou para trás. Mire hacia adelante. Ponga tus ojos a la meta. Ponga tus ojos em Cristo Jesus, en el autor y consumador de la fe. Amém? Deus los bendiga. Déjame dar-te aqui uns 2 anúncios rapidamente. Mira aqui, temos todos os miércoles a las 6 de la mañana. Vamos empezando el año y empezamos con oración. Todos los miércoles a las 6 de la mañana, los sábados a las 8 de la mañana. Aquí les esperamos a través del Zoom. Los hombres y mujeres, entre varones, usted que ha dejado la oración, mi hermano, usted que ha dejado la oración, entre en este equipo. Siempre hay un equipo de 20 personas que están ahí miércoles y sábado. Hay un equipo ahí que está en oración, intercediendo. También tenemos estudio bíblico todos los miércoles. A las 7 de la noche tenemos estudio bíblico, no se lo pierda. Es nuestro servicio de la mitad de la semana. También tenemos Kid Class, ahí está, las clases de los niños, todos los domingos a las 12:30. Después de la alabanza acá, en la iglesia, tenemos los niños, tienen sus clases. Venga, traiga a sus hijos para que ellos puedan recibir la palabra del Señor. Ahí está la dirección. Y también, claro, tenemos la clase de los jóvenes y adolescentes también con la pastora Diana, los domingos acá en la iglesia después del servicio, de la alabanza, ellos van a su clase. Y aquí está el flyer, Iglesia El Calvario, ahí cada domingo a las 12:30. Usted está recibiendo el servicio online, pero nosotros tenemos nuestro servicio presencial, donde es diferente. Alabar aquí a Dios y adorar a Dios presencial en persona es diferente. Ahí está la dirección. Usted puede reservar su lugar ya para el domingo que viene. Ahí está el número. Vamos empezando el año y vamos a empezar de manera correcta. Y están las formas de ofrendar. Comece el año de manera correcta, siendo fiel a Dios en tus diezmos y ofrenda. Te digo una cosa, comienza el año invirtiendo en Dios, en el reino de Dios, y Dios te dará 100 veces más. Ahí están las 4 maneras. Déjame comenzar este año orando por tus finanzas. Padre, así, Señor, como en el año 20, en medio de pandemia, Señor, tú nos sostuviste. Padre, nos bendijiste financeramente y tu pueblo siguió trabajando. Señor, yo declaro que el 21, Señor, se triplifica, doble, triple de bendición financiera sobre tu pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Señor, declaro abundancia sobre tu pueblo en este año 21 en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bueno, llegamos al final de nuestro servicio, el primer servicio del año online. Que Dios los bendiga mucho y aquí estaremos todos los domingos en manera presencial y en manera online, para que ustedes de la Iglesia del Calvario y los que no son de la Iglesia del Calvario, que se unen a nosotros, y los que están en otros países también sean bienvenidos y que puedan tener la palabra de Dios todos los domingos a las 12:30. Amén. Dios los bendiga mucho. Gaby manda un abrazo, un beso para ustedes. Y recuerde, somos Iglesia del Calvario. Aquí está un lugar familiar. Feliz año nuevo. Que este año sea un año de mucha bendición en su vida y en su familia, en su trabajo, en su negocio, en su carrera, en el nombre de Cristo Jesús. Bye. Dios los bendiga mucho.